Bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo que estaremos desenvolvendo com vocês nesta ocasião. Como já tenho dito para vocês, nós estamos iniciando uma jornada que vai ser transformadora, uma jornada onde nós vamos olhar para os nossos relacionamentos conjugais e vamos trabalhar as arestas que precisam ser trabalhadas para que possamos então alcançar aquilo que é mais objetivo em um relacionamento, em um casamento. Então, o que fazer para contornar os nossos problemas? O que é necessário fazer? Ou qual o caminho a seguir para contornar os conflitos conjugais e desenvolver um relacionamento afetivo, amoroso entre casais? Eu quero apresentar para vocês quais são os 5 pilares que sustentam uma boa relação conjugal. Quais são os 5 pilares que geram harmonia num casamento. Quando não observado, esses 5 pilares, o seu casamento tende a viver de uma forma tensionada, de uma forma conflituosa, te levando então ao divórcio, te levando a várias consequências, como eu vou apresentar para vocês a seguir as consequências de não observar esses pilares ou esses princípios fundamentais que sustentam uma relação a dois. Esse conteúdo fez sentido para você, se este vídeo fez sentido para você, eu convido você desde já a assinar o canal e também dizer se gostou, caso você tenha gostado, dê um gostei, dê o seu like para que este conteúdo chegue a mais pessoas e de alguma forma eu também seja retribuído pela minha entrega, pela minha disposição em trazer algo que possa contribuir com o seu desenvolvimento. Então, o tema de hoje, eu quero dizer para você, não saia deste vídeo, nesta aula, sobre conflito relacional ou conflito conjugal. Então, eu quero, de uma forma sucinta e objetiva, trazer para vocês o que significa conflito conjugal ou relacional, quais as consequências deste para o relacionamento a dois e o que fazer para convergir, o que fazer para contornar estes problemas enfrentados pelos conflitos, ou seja, as consequências dos conflitos relacionais. Então, todos nós sabemos que quando nós tomamos uma decisão de sair da nossa casa ou sair da casa dos nossos pais, para unir um com o outro, né, com seu parceiro, com a sua parceira, nós tomamos essa decisão com uma expectativa. E a expectativa, se eu perguntar para vocês qual é a expectativa, você vai dizer para mim na lata: Gilmar, a minha expectativa de casar, ou que eu tinha de me casar, era de ser feliz e realizado com o meu parceiro, com a minha parceira. Tá certo? Tá certo. Porém, chegar a esta condição, chegar a esta realidade de felicidade, envolve algumas realidades, envolve alguns passos importantes, envolve a observância de alguns princípios importantes para que você realmente alcance este estado de plenitude do viver a dois, do relacionamento conjugal. E eu quero, neste vídeo, trazer para vocês isto. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, o primeiro desafio, o que significa realmente conflito conjugal? Significa que um relacionamento entre duas pessoas vai estar vivenciando alguns episódios e estes episódios vão estar trazendo desentendimento, vai estar trazendo um desequilíbrio, vai estar trazendo um desânimo das relações, podemos dizer assim, né? Quando você casa, você está animado, você tem expectativa, e ao longo da vivência da jornada, algumas coisas, alguns episódios, alguns acontecimentos vão acontecendo e vai levando ao desânimo, desinteresse um pelo outro. Isso vai culminar possivelmente numa separação, num divórcio, né? Em alguns casos, agressões de violência um contra o outro. Por quê? Porque não conseguiram evoluir o seu processo relacional a dois. E aí eu começo chamando a sua atenção do grande desafio que é viver a dois. E aí você pergunta para mim: Gilmar, qual é a autoridade que você tem
para estar trazendo, para estar tratando esse assunto comigo nesta ocasião? Eu quero dizer que, primeiro, eu sou uma pessoa como você, falível, que tive ao longo da minha jornada de casado as minhas dificuldades. Estou casado há 23 anos com a minha namorada Eliana, que é a minha esposa, a mãe dos meus 3 filhos, filhos abençoados. Vivenciamos ao longo dessa jornada de 23 anos muitos desafios, muitas dificuldades. E aí, ao longo desta caminhada, eu tive a felicidade, juntamente com ela, de encontrar alguns mentores, ou seja, alguns conselheiros que nos ajudaram a contornar, nos ajudaram a superarem as dificuldades. E aí, por outro lado, eu quero chamar a sua atenção que, falando de relacionamento, nós falamos de comportamento. Também trago na minha bagagem a minha formação, a minha habilitação como consultor comportamental. Do outro lado, também trago uma formação mais recente, uma conquista mais recente, que é psicoterapeuta, me formar, me tornar um psicoterapeuta em constelação familiar sistêmico. Então, dentro disso, eu me coloco com autoridade para falar deste assunto pela experiência, a minha formação. Então, passando esta apresentação, vamos lá então observar. Primeira coisa que você precisa observar num relacionamento é o seu começo, é o seu início. Embora você alinhou com o seu parceiro, com a sua parceira, trocou ideias dos anseios, dos propósitos, dos objetivos que você tinha, das metas, que aparentemente tinha a ver com as metas do outro, em unir, estar junto, unir as escovas de dente, viver uma vida a dois, não é tão simples assim. Vocês precisam aprender a andar junto, a viver junto, a contornarem as diferenças que cada um traz de imediato quando decide sair da sua casa. Cada um da casa onde mora, seja com os pais, ou sozinho, ou na companhia de outra pessoa, parente, enfim, parceria, e reunir ou unir para viver uma vida a dois. Entrar em um acordo em quais hábitos cada um vai ceder ou vai absorver um do outro para então viver uma vida feliz, uma vida tranquila, sem brigas e sem instabilidades nas relações. Precisamos entender que quando você vem para a união a dois, você vem com as suas manias, você vem com os seus problemas, você vem com os seus hábitos, e aí chega a hora, uns mais exigentes, outros menos, mais disponível ao diálogo, outros menos, mas precisa-se chegar a um acordo. Você precisa sentar, e aí o diálogo, a comunicação é fundamental. Não existe casamento num estado de perfeição ou num estado de estabilidade, de harmonia, sem comunicação, sem uma vivência comunicativa, aonde você externa o que você sente, aonde você escuta a externação do outro, daquilo que o outro sente, do que o outro está sentindo, e então se chega a um acordo e dizendo: isso é muito relevante, isso eu consigo abrir mão, isso eu não consigo abrir mão. Eu chamo a sua atenção para o seguinte: duas pessoas se casam, elas passam a buscar uma identidade, elas passam a buscar uma forma de ser, uma forma de agir, um padrão para aquela relação. E para alcançar este padrão para esta relação, elas precisam então equalizar os seus pontos de vista, elas precisam afinar a sua comunicação. Então, se não houver uma boa comunicação, o relacionamento, o casamento, a interação dessas duas pessoas, dessas duas vidas que estão ali unidas com um propósito, não vai se dar, não vai chegar a um acordo conveniente e harmonioso para os dois. Então precisa haver uma comunicação, é preciso haver liberdade para se falar o que pensam, logicamente, com respeito. Nem sempre o falar a verdade significa comunicar a verdade de uma forma clara, compreensível. Por quê? Depende do tom de voz, depende da hora, depende da forma, depende dos gestos que você tem, porque
Quando você fala de comunicação, você tem uma série de elementos que envolvem a comunicação. E o código da comunicação, o canal da comunicação, a frequência com que você está conectado com o outro ao qual você está comunicando. Logicamente que este vídeo aqui não é entrar no detalhe sobre comunicação, mas sim trazer o conceito, o entendimento do que é desenvolver uma comunicação fluida, uma comunicação eficaz entre duas pessoas. Aí tem um outro fator importante, o equilíbrio emocional. Aí entra um lado também que eu tenho expertise, que é você. O que é você ter inteligência emocional? É você saber gerir as suas emoções. As disposições que vêm no relacionamento, as coisas vão acontecer e você precisa ter sobriedade, autoconhecimento, conhecer você mesmo, conhecer o seu parceiro, saber o que incomoda ele, o que incomoda você. E muitas das vezes um olhar, apenas um olhar. A pessoa olha para o outro e ao olhar, hoje, eu e a minha esposa, só de olhar um para o outro, a gente já sabe que o estado emocional, o equilíbrio de cada um. E sabe, olha, esse assunto pode ser desenvolvido, esse tema pode ser tratado agora ou deixa para depois. Então, inteligência emocional nas relações, ela é fundamental para que você tenha um relacionamento saudável. A integração social. Por quê? Porque cada pessoa que sai da sua família de origem, do seu núcleo de origem, ela sai com a sua estrutura cultural, com seus hábitos, com as suas relações e vai construir novas, ela vai expandir as relações. Muitas das vezes vai restringir outras relações. Então, quando você entra para um relacionamento, você precisa entender que a partir dali você precisa consolidar essa esfera das relações, seja da comunidade onde faz parte, profissional, a questão intelectual, as amizades, cada um tem os seus amigos e muitas das vezes quando você se casa, estas amizades precisam ser recicladas. Essas amizades não cabem todas dentro dessa estrutura que você está a construir com o seu parceiro agora. Talvez este seja o seu problema. Talvez você não consegue administrar. Uma pessoa gosta de beber, a outra não bebe. Uma pessoa gosta de fumar, a outra não fuma. Uma pessoa gosta de um estilo de música, a outra não gosta. Você precisa conversar, entender e chegar a um acordo. Caso contrário, vai virar uma torre de Babel. Vai haver uma confusão e você vai ver o seu relacionamento saindo pelos dedos. Então, esse fator integração social, a relação com os pais, a relação com os familiares, olhar. E quando eu olho aqui como constelador sistêmico, constelador familiar sistêmico, é importante você observar que se você não olhar para o pai do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa com respeito, dificilmente o seu casamento vai se dar, vai seguir em frente de uma forma sólida. Por quê? Porque o seu parceiro é 50% o pai dele, 50% a mãe dele, 50% o pai dela, 50% a mãe dela. Ou seja, é como você olhar para uma árvore e entender que você e a esposa, o esposo que está unindo ou que se uniu em casamento, vai ser um tronco de uma árvore. O seu pai, a sua mãe, o pai e a mãe dela, o tronco. Os avós, as raízes. Quando você olha para esta relação com olhar sistêmico e pensa assim, eu vou cortar da minha relação o pai do meu esposo, a mãe do meu esposo, ou o pai da minha esposa, a mãe da minha esposa, você está cortando o tronco. Provavelmente vai definhar e vai morrer, ou tende a necessitar de um grande esforço para que esta relação se dê e seja de uma forma saudável e siga saudável na sua interação. Você precisa olhar para a estrutura familiar e entender, embora você não concorde com os padrões que cada família tem como cultura, como forma de viver, você precisa respeitar e lidar de uma forma amistosa para que o seu relacionamento prossiga de uma forma saudável. Então, o fator comunicação, o fator inteligência emocional e o fator
integração social, eles são pilares fundamentais para um relacionamento dar certo, mas não para por aí. Um casamento para dar certo, ele precisa ter metas, ele precisa ter objetivos. E esses objetivos não podem ser apenas coerentes a uma das partes. Os objetivos, as metas do casal têm que ser coerentes com ambas as partes. Precisa chegar a um acordo, precisa abrir mão de algo por algo e então decidir, nós vamos trilhar este caminho nesta frequência, nesta velocidade, nesta intensidade, e aí quando alguma coisa sair fora, se volte, se converse, fala, nós havíamos combinado e as coisas estão indo para a direção oposta. E aí, o que vamos fazer para trazer, como bom mineiro que sou, trazer o trem de volta aos trilhos? Ainda olhando nessas perspectivas das metas, nós podemos observar algumas situações importantes concernentes aos objetivos que unem um casamento, que são carreira profissional. Se os dois vão trabalhar, nós estamos vivendo numa época em que o marido trabalha, a esposa trabalha, não é via de regra, não é este o padrão, eu não estou aqui para definir o padrão, estou aqui para olhar para o sistema, olhar para o problema e tentar, ou seja, trazer para vocês uma reflexão como terapeuta daquilo que eu enxergo como oportuno para melhorar o seu relacionamento. Então, preciso olhar para a carreira de ambos, precisa olhar para a estrutura patrimonial que se pretende alcançar, o caminho que vocês pretendem construir junto, porque quando você se une para construir um patrimônio que diz respeito ao casal. Não é o meu carro, não é, a minha casa, se é a nossa casa, o nosso carro, né, a nossa conta bancária. E este é um fator de tremenda discórdia nos relacionamentos. Se você não conseguir, eu, por exemplo, demorei anos para olhar e ainda estou em evolução nesta área. Ainda estou em tomada de consciência e hoje, mais do que nunca, entendo que as minhas tomadas de decisões para dar certo precisa estar em sintonia com a minha esposa. E a maioria das vezes ela tem razão naquilo que ela questiona ou critica ou posiciona de uma forma contrária à minha predisposição, já que eu tenho uma disposição de sair fazendo as coisas. Talvez este seja o teu problema, talvez esta seja a oportunidade de você melhorar o seu relacionamento. Ainda nessa direção, vocês precisam pensar na estrutura, no planejamento de filhos, né? Antes de entrar mesmo numa relação, quantos filhos pretendem ter, daqui quanto tempo vocês pretendem ter filho, como é que vocês pretendem educar esses filhos. Lógico, isso vai fazer parte de uma dinâmica muito mais prática do que uma filosofia. Você desenha, você estabelece uma ideia, mas na prática as coisas não são bem assim. Sai de uma forma diferente, mas ter esta direção, essa intenção mapeada, visível, de uma forma clara, vai ajudar vocês a fazerem uma correção de rota. Então, são elementos importantes aí com relação a metas de um casamento, a metas de um andar a dois, a metas de uma união marido e mulher, constituição de uma família. Então são essenciais esta convergência, esta sintonia nesses elementos que são fundamental para um andar, uma vivência a dois. Mas não paramos por aí. Nós precisamos olhar do ponto de vista da constelação. Quando nós olhamos do ponto de vista da constelação, temos alguns fatores importantes a ser vivenciada. Por quê? Você faz parte de um sistema. Você não consegue estar vivendo excluída ou excluído do seu clã de origem. Quando você sai da família que você pertence, pai, mãe, tio, tia, irmãos, e vai unir para construir um novo núcleo, este núcleo está conectado ao núcleo de origem. E assim sucessivamente. Quando você olha para uma pessoa que não teve uma base, que não teve uma estrutura de pai e mãe, ele não tem, na maioria das vezes, uma boa referência ou tem alguns traumas e esses traumas tendem a afetar o relacionamento. Então é interessante conversar, entender, conhecer o seu parceiro, saber de onde veio, quem é o seu pai, quem é a sua mãe, como é que é o relacionamento. Porque às vezes uma pessoa
que tem uma dificuldade muito grande em uma determinada área da sua vida, quando se casa, melhora. Por quê? Porque o parceiro, conhecendo e sendo evoluído, sendo maduro naquela área, vai ajudar o outro a desenvolver. Por isso que a parceria 2, ao mesmo tempo que ela é desafiadora, ela é uma oportunidade maravilhosa para se viver uma vida diferenciada. Mas, na prática, o que nós vemos com os aconselhamentos que nós fazemos não é bem por aí. É o contrário, o oposto disto que nós estamos vendo, que nós estamos trazendo para vocês. Cada pessoa, ela traz consigo o espelho da sua família, o padrão da sua família. E é natural que quando se casa, você vai dizer ou vai trazer de alguma forma, em algum momento, num confronto, principalmente quando os ânimos estão exaltados, e vai dizer, na minha casa não era assim, com a minha mãe não era assim, com meu pai não era assim. Entenda, você saiu da casa do seu pai, da casa da sua mãe, para estabelecer um novo núcleo. E este novo núcleo precisa ter a sua cara e a cara do seu parceiro. Logicamente que precisa haver conversas, os lavar de roupa suja, né? Eu lembro que os momentos mais difíceis do meu relacionamento, quando a gente estava ali por um fio, às vezes para culminar numa separação, a gente se reunia e ali a gente conversava, a gente confrontava os nossos problemas, a gente chorava junto. Quantas vezes eu e a minha esposa choramos juntos ali, passamos horas ali trazendo, falando da minha família, da família dela, das interferências, dos padrões. E aí se chegava a um acordo e se superava aquela dificuldade, se renovava o relacionamento e passávamos a viver um novo momento de ânimo, um novo momento de disposição, um novo momento de alegria, um novo momento de cumplicidade entre eu e ela, entre as partes. Talvez o que está faltando no seu relacionamento é esta cumplicidade, esta disposição, chegar, abrir o coração. Olha, pode me xingar, mas eu tenho que dizer para você isso, eu tenho que dizer para você aquilo, porque eu acabei falhando, acabei me extrapolando. É normal, mas precisa ter humildade para assumir os erros. E aí, nunca aquela coisa, a culpa é sua. Entenda uma coisa, em todo conflito, em toda dificuldade, indiferente de ser relacionamento entre casais ou relacionamento profissional, social, quando há um conflito, quando há uma animosidade, ambas as partes ou ambos os indivíduos envolvidos neste conflito têm responsabilidade. Então, quando nós olhamos para a vida 2, nós não olhamos culpado, nós olhamos responsabilidade. Porque muitas das vezes tem a motivação, o outro não cometeu o ato, mas ele motivou, ele estimulou, ele instigou, ele omitiu, ou ele não cumpriu com as suas obrigações que eram esperadas e acabou estimulando a uma situação conflituosa, aonde vai gerar toda uma animosidade, todo um conflito, toda uma dificuldade que muitas das vezes coloca os dois em sentido de colisão de rota, trazendo grandes complicações, principalmente quando se tem filhos. Eu quero dizer para você que filho não escolhe pai, não escolhe quem vai ser o seu pai. Ele vem, ele recebe a vida e ele tem na sua natureza a esperança de ser amado e ser acolhido. E muitas das vezes, quando nós entramos numa rota de colisão, a primeira coisa que a gente faz é colocar os nossos filhos na frente para tentar nos proteger. Deve ser o contrário. Você deve se machucar, se for necessário, mas proteger o seu filho. Quando você fala do seu parceiro para o seu filho, você está transferindo um problema que é seu, uma dificuldade que é sua, para aquele que não tem nada a ver com a situação. Então, eu chamo a sua atenção, né, daquilo que eu já aprendi, melhorei muito, principalmente com relação ao meu filho mais velho, que no começo não sabia, como a maioria de nós não sabem como ser pai, e a gente peca, a gente falha em muito, acha que ser pai é apenas colocar comida na mesa, apenas dar o calçado, a roupa, é muito mais que isso. O carinho e o afeto representa muito mais do que essas questões materiais.
Muitas das vezes você não tem um sapato de marca, você não tem uma roupa nova, mas você tem uma vida de felicidade porque você tem a cumplicidade das relações da família, pai, mãe e filhos. Então, eu quero chamar sua atenção para isso, para que você possa, através dessa percepção, dessa tomada de consciência, olhar para sua família e dizer: vale a pena trabalhar pela restauração da minha família, porque a minha família representa tudo, representa a minha história, representa o meu futuro, representa a continuidade da memória, né, da minha existência aqui neste plano. Ainda continuando, olhando nessa perspectiva, eu quero dizer para você o perfil comportamental. Então, cada indivíduo, ainda no olhar da constelação familiar, cada indivíduo trago, e também da análise comportamental, consultoria comportamental, cada indivíduo traz consigo o seu perfil. O seu perfil é as suas características básicas de comportamento. Falar mais, falar menos, ser mais espontâneo, mais disponível, menos disponível, mais retraído, mais disposto. Tudo isso faz parte de características comportamental. Então, quando você tem um pouco mais de compreensão do que é o perfil comportamental, de como se comporta uma pessoa e as suas atitudes, os seus gestos, o que representa isso, fica mais fácil você minimizar, você evitar ações, evitar atitudes, evitar da sua parte comportamento que vai inflamar, que vai gerar uma dificuldade das relações com aquele com que você está relacionando. Então, o olhar para o perfil comportamental é fundamental. Outro ponto que é muito importante, antes de caminhar para a parte final deste vídeo, eu quero dizer para você que é o respeito. Então, assim, não tem como viver um relacionamento respeitoso, amoroso, afetivo, sem respeito. Então, a primeira coisa que precisa acontecer é respeito. Respeitar a opinião do outro, respeitar o outro com as suas limitações, evitando a exposição, evitando a agressão, seja ela uma agressão emocional, seja ela uma agressão física, né, onde você humilha a outra ou onde você fere o outro. Então você deve evitar isso. Então, o respeito é fundamental. Estou casado há 23 anos e eu e a minha esposa nunca tocamos um no outro numa situação de conflito. Eu vou dizer assim, nunca tocamos um no outro. Que casamento é esse? A gente se toca muito. Todo casamento precisa se tocar, precisa haver este toque. O toque entre duas pessoas que se unem no matrimônio, ele é fundamental. A pele, essa questão de pele, essa questão de temperatura, ela é fundamental de forma agressiva, ela é inaceitável, ela não pode. Se existe, você precisa se humilhar, você precisa retratar, você precisa corrigir, você precisa pagar a multa por isso, para então viver ou restaurar o seu relacionamento. E aí eu vou para um ponto de observação muito importante, que é a comunicação. Então, nós falamos no início sobre os pilares ali de comunicação, inteligência emocional, integração social, metas e objetivos do casamento, esses 4 pilares que norteiam um casamento, que sustentam um casamento, mas eu quero reforçar a questão da comunicação. Eu quero dizer para você que a comunicação ela é fundamental para fazer conexão. As partes precisam falar a mesma língua. Eu falo em português, você fala inglês, ou a minha parceira fala numa outra língua, não vai haver entendimento, não vai haver concordância, não vai haver, então, uma relação amistosa e equilibrada. Então, precisamos nos tornar especialista em comunicação. E a comunicação ela vai dar em várias esferas. A comunicação vai dar das palavras, da forma de falar, dos elogios, da validação. Nós vamos trabalhar aulas específicas sobre isso, trazendo inclusive princípios do Dr. Gary Chapman. E ele vai trazer no seu livro As 5 Linguagens de Amor, que tem 5 formas de você comunicar com o seu parceiro. Nós vamos estar trazendo sobre este pensamento do Dr. Gary Chapman. Então, eu quero chamar a sua atenção para voltar o seu cuidado e a sua perícia, como tem sido a sua comunicação
com o seu parceiro. Uma comunicação violenta ou uma comunicação não violenta. Entra também um outro fator de especialista em relacionamento humano, que é comunicação violenta, por outro lado, comunicação não violenta. Enquanto a comunicação violenta não está preocupada em preservar, não está preocupada em ferir ou promover ou estimular uma ação de violência, a comunicação não violenta está preocupada no como falar, o que falar, quando falar, de forma a minimizar os ânimos da relação. Então você precisa, numa interação de comunicação com o seu parceiro, com a sua parceira, trabalhar a sua comunicação, né? A comunicação verbal, de elogiar, de reconhecer, de validar, não só de olhar para o erro e dizer mais uma vez, ou escroto, escrota, enfim, palavras que vai trazer uma ferida, vai trazer um constrangimento para o seu parceiro. Então você precisa cuidar da sua comunicação. Por quê? A comunicação não efetiva, ela vai trazer várias consequências, como eu disse para vocês que eu iria trazer. A primeira consequência da falta de comunicação, da comunicação não ajustada entre as relações, é a traição. Então, a falta de comunicação afetiva, a falta de comunicação respeitosa, a falta de compreensão que faz parte da comunicação vai estimular ou vai levar o parceiro ou a parceira para um relacionamento extraconjugal, que a gente chama aqui de traição, trair a confiança, trair o respeito, né? Trair o pacto que foi feito um com o outro. Segunda coisa é a disposição do ciúme, o sentimento de ciúme, de olhar para o outro e dizer eu não confio, da pessoa não ter liberdade de sair e vir de uma forma equilibrada. É um sentimento que pode ser devastador para a relação. Muitas das vezes esse sentimento é provocado exatamente por não sabermos comunicar ou não comunicar o nosso afeto, o nosso amor de uma forma objetiva, de uma forma compreensiva pelo nosso parceiro. Outro ponto, né, que também surge a partir desta incoerência de comunicação são as brigas. Quando você começa, então, não conseguir falar de uma forma ordeira, de uma forma equilibrada, qualquer situação, qualquer problema vai gerar toda uma confusão, uma troca de acusação, uma troca de insulto, e aí a coisa descamba para uma situação altamente prejudicial ao relacionamento a dois. A ausência de convívio familiar, o afastar, aí o parceiro sai de casa, ou o parceiro passa a não chegar em casa nos momentos que deveriam chegar, retardar, sai do trabalho e vai para outro ambiente, para outro compromisso, evitando chegar em casa. Gente, relacionamento a dois deve ser, embora eu estou dizendo deve ser, não significa que é, um relacionamento onde você, no final do seu dia, no final dos seus compromissos, das suas obrigações profissionais, você sinta vontade de estar em casa para ver o outro, para trocar ideia, para sentir, para compartilhar, para falar dos problemas que você vivenciou. Mas isso na prática não é o que acontece. Mas nós estamos trazendo, eu estou trazendo para vocês neste vídeo que este é um ponto de atenção para a relação, ok? Outro ponto importante que precisamos observar, que a comunicação não efetiva, ele vai trazer estresse, ele vai trazer desânimo, ele vai trazer agitação, ele vai trazer todo um sentimento de qualquer coisa, aquela coisa da bomba, dali com um estupim quase queimado, quase qualquer coisa explode. Né? O dinamite explode e causa danos, destroça tudo, gera toda uma confusão. Então você precisa ter equilíbrio, através de uma boa comunicação, promover o equilíbrio, promover a estabilidade das relações. Outra coisa que também a falta de comunicação efetiva do relacionamento vai trazer a ansiedade. É aquela coisa de você estar prospectando, tentando trazer para perto aquilo que deveria acontecer no seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Quando acontecer, aconteceu. Embora você vai desenhar, você vai planejar, mas você não vai colocar o trem, né, o carro na frente dos bois, para que a sua relação, para que o seu relacionamento seja destruído por uma
ansiedade desnecessária. Aí vem a infidelidade, vem a depressão e, por fim, o divórcio, que é a consequência óbvia de uma falta de comunicação do relacionamento. Então, o ponto mais importante de uma relação a dois é a comunicação, é você ter uma comunicação afetiva, é você conseguir comunicar o seu afeto, o seu amor. E aí eu faço a seguinte pergunta: quando eu olho para um relacionamento conflituoso, quando eu olho para um relacionamento que você está querendo sair de casa, está pedindo divórcio, aonde está o amor? O que é amor? O que se trata amor? O amor é um sentimento afetivo, é um sentimento de afeição que você tem para o outro. Então, quando você olha do ponto de vista teológico, diz que o mais importante na vida das pessoas é o amor, porque o amor ele vai levar você ao equilíbrio, a suportar as diferenças ou as indiferenças que acontecem. Sem amor, você não tolera. Com amor você tolera, com amor você entra no diálogo, com amor você dá uma segunda chance, com amor você se dispõe em superar o problema. Mas quando falta este sentimento afetivo, ou esse sentimento de afeição um pelo outro, aí já foi, aí já era. Vai ser dois amigos, dois conhecidos, duas pessoas que se respeitam, mas não têm afinidade, não se importam um com o outro. Mas quando você ama, quem ama, já viu aquele ditado? Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, preserva. Quem ama, promove. Quem ama, ressalta, né? Coloca no local de destaque. Então, muitas das vezes, o que está faltando no seu relacionamento é este sentimento de afeição um pelo outro. Tem como desenvolver isso? Tem. Não é este o tema de hoje. Nós vamos falar num outro momento como desenvolver o sentimento de afeição um pelo outro, trazendo inclusive algumas das questões que eu estou abordando neste vídeo. Então, é o sentimento, amor é o sentimento que rega, né, e nutre as relações. Então, sem amor, o próprio apóstolo Paulo falando na Bíblia que sem amor você pode falar todas as línguas do mundo, você pode doar a própria vida. Se não houver amor, né, o sentido do servir, o sentido de estar junto, não existe. Então precisa haver amor, precisa haver este sentimento de afeição, esse sentimento de querer o outro, de suportar o outro, de ajudar o outro, de promover o outro e assim por diante. Não sei como é que está para você, mas eu quero dizer, viver a dois de uma forma amistosa, de uma forma amorosa, afetiva, viver uma vida de comunicação não violenta, de uma vida de comunicação assertiva e efetiva entre as partes, ter uma vida de inteligência emocional, de saber medir as emoções, saber medir as ações e reações. Terceiro, saber construir as relações que nós chamamos aqui a integração social, as relações com a sociedade, as relações com as famílias, as relações com aqueles que o cercam, de uma forma a ter uma estrutura, de uma forma a ter uma maturidade para viver o melhor do relacionamento a dois. E por último, precisa ter metas, precisa ter objetivos claros que contemple a expectativa de um e a expectativa do outro, muitas vezes equilibrando as relações. E aí o olhar da constelação sistêmica, que é o olhar de que cada indivíduo vem da sua família com a sua família. Eu não consigo ser feliz com a minha esposa sem olhar para a família dela. Eu não consigo ser feliz com o meu esposo sem olhar para a família dele e respeitar, porque ele é uma extensão da sua família. Quando isso acontece, quando eu reconheço, né, o seu perfil comportamental, quando eu reconheço que ele vem com seus padrões, com seus hábitos, ele vem com a energia do seu clã, trazendo consigo, eu não consigo cortar, eu não consigo separar, ele vem trazendo a consciência sistêmica da sua família. Então, eu consigo trabalhar com harmonia e viver um relacionamento afetivo, amoroso, de muita felicidade. Então, se este vídeo fez sentido para você,
inscreva no canal, dê o seu like aqui, dê o seu joinha, dê o gostei. E eu convido você para acompanhar os próximos vídeos que nós vamos estar trabalhando. Inclusive, vou estar falando agora sobre as 3 leis da constelação sistêmica que dá sustentação à família, dá sustentação às relações, os sistemas relacionais aonde as pessoas se reúnem para um objetivo, principalmente falando aqui sobre relacionamento conjugal. Então, muito obrigado, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo que está vindo aí na sequência. Tchau!